Vamos começar analisando o índice Bovespa, como sempre. Então, na quinta-feira passada, nós tivemos a confirmação da formação de candlestick de estrela da tarde. Então, essa semana, essa formação se confirmou, os preços caíram e hoje testam o suporte deixado no início do mês de junho. O evento técnico importante que a gente tem a destacar é o fato de que nós hoje estamos testando, além desse suporte do início do mês, também a reta suporte que vem de agosto do ano passado. Passa nesse fundo de agosto, que aconteceu logo depois do rebaixamento dos Estados Unidos, passa nesse fundo de outubro e passa nesse fundo de junho, do começo de junho. Os preços hoje estão testando, então, o suporte de junho, que coincide com essa reta. Então, temos um nível bastante importante. Agora, nós temos também um destaque muito importante no gráfico devo dizer que eu estava mostrando para vocês o gráfico do índice Bovespa à vista, esqueci de falar, é o gráfico à vista indexado em dólar. Perdão, o gráfico à vista nominal. Eu vou agora mostrar a vocês o gráfico do Ibovespa indexado em dólar, que é esse gráfico que nós trazemos desde 63, porque emendamos no Ibovespa, que começa aqui em 68, nós emendamos o IBV da Bolsa do Rio, e isso foi muito importante para nós, como analistas técnicos, porque conseguimos esse fundo, que é o fundo de 65. Tem a ver, né, a Revolução de 64, os militares entram tomando conta do país, põem ordem na casa. Até então, os preços caem e a partir de 1965 eles começam a subir. Várias medidas que fizeram esse processo de alta, que resultou em 1971, mas enfim. Então, nós temos esse gráfico que nos dá esse lindo canal de alta. E é o gráfico também que nos mostra uma contagem de ondas de Elliott bastante clara, né, a partir de 1991. A gente também vê essa contagem de ondas de Elliott como uma onda impulsiva aqui até 71 e uma onda corretiva. Aqui em 86 também a gente vê uma onda impulsiva e ABC, uma onda corretiva. Já aqui a partir de 1989 a gente já começa a perceber Elliott com uma clareza muito grande, né, porque essa onda, que foi a onda C, ela é composta de 5 ondas, uma onda impulsiva, né? E a partir de 91 a gente nota claramente aqui a incidência das ondas de Elliott funcionando de maneira clássica, né? Então, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, A, B, C. E a partir aqui do ciclo do presidente Lula, nós temos também a contagem de ondas de Elliott de maneira muito clara. 1, 2, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. A, B, nós entendemos que estamos entrando agora na onda C. Muito bem. E o evento técnico importante que aconteceu é o fato de que nós tivemos esse nível de suporte rompido. Vejam, esse nível de 54 mil é o nível do fundo de outubro. O fundo de outubro no Ibovespa em dólar aconteceu depois do fundo de julho.
do fundo de agosto, que foi o fundo do rebaixamento dos Estados Unidos. Em dólares, nós tivemos o fundo de outubro como sendo o fundo principal, antes da alta do final do ano passado e, logicamente, antes da queda que começou no mês de março desse ano. Então vejam que esses dois fundos, o fundo dessa acumulação de maio e junho e o fundo de outubro, estavam exatamente no mesmo nível, a 54 mil pontos, e esse nível foi rompido. Isso meio que coloca uma pá de cal para esse processo todo aqui, como sendo um processo de topo. Eu acho que nós podemos sim imaginar esse processo todo como sendo uma formação de cabeça e ombros. Aqui estaria o ombro esquerdo, o ombro direito, perdão, a cabeça e o ombro direito, e isso projetaria, eu acho que aqui para as proximidades do fundo subprime. Isso também coloca os preços numa tendência de baixa de longo prazo. A classificação de tempos de tendência, nós temos pelos conceitos da teoria de Dow. Charles Dow dizia que curto prazo leva de algumas semanas a alguns meses. Médio prazo seria de algumas semanas a meses. O curto prazo, ele na verdade desprezava, mas seriam as oscilações do dia a dia que levariam de dias até algumas poucas semanas. Menos que um mês, portanto. E o longo prazo seria de ano para mais, né, de 6 meses a vários anos. Então, sobre esse prisma, nós podemos já imaginar que a tendência de baixa que nós estamos visualizando é uma tendência de longo prazo. Por quê? Porque, ora, ela já dura. E vejam, eu não estou falando da tendência que teria iniciado aqui em 2007. 2008. Eu estou falando da tendência que teria se iniciado aqui nesse topo de abril de 2011, abril do ano passado. Então vejam, nós já temos dois topos consecutivamente mais baixos e agora o rompimento desse nível faz com que venhamos a ter um fundo inferior a esse último fundo. E isso de abril nós já temos um processo de baixa de mais de ano. A projeção natural que a gente faz quando um nível desses é rompido é projetar a amplitude da perna anterior. E projetando isso, nós chegaríamos inicialmente a um objetivo de pouco abaixo de 50 mil pontos. E nós sabemos que temos suporte importante a 50 mil pontos, até porque esse é o nível desse fundo de julho de 2009, né? Exatamente em julho de 2009 nós batemos 50 mil pontos. Ele é um nível importante porque após esse fundo os preços subiram rapidamente 63% em alguns poucos 3 meses. Então nossa ideia é que os preços estão caminhando para 50 mil pontos, onde nós vamos ter o teste desse importante suporte. Isso com relação ao gráfico indexado em dólares. Vamos ver o gráfico à vista, o gráfico futuro. Eu estava sem gráfico. Então, eu volto para o gráfico do índice Bovespa indexado em dólar. Está aqui. Eu acho que eu cheguei a mostrar isso, né? Então, esse é o rompimento que aconteceu nessa resistência, suporte importante a 54 mil pontos. A projeção é essa aqui, um pouco abaixo de 50, mas nós entendemos que os preços estão caminhando para 50 mil pontos, onde tem um suporte considerável e onde entendemos que o mercado vai trabalhar por algum tempo. Vamos esperar ele chegar lá para ver o que vai acontecer. Mas isso, de qualquer maneira, o fato de que esse processo nos coloca essa formação como uma formação de topo, também nos dá condições de projetar. Foi até bom que eu voltei aqui para o gráfico do dólar, porque isso nos dá condições de projetar
a amplitude dessa formação de cabeça e ombros, que nós vamos conservadoramente publicar a partir daqui, e aí a gente chega aqui próximo desse nível importantíssimo de suporte, que é 40 mil pontos. Então, eu acho que nós estamos caminhando para os 40 mil pontos e vamos dar uma passadinha nos 50 mil pontos, né? Viés de baixa, curto, médio e longo prazo para o índice Bovespa. Agora, temos uma ressalva a fazer, que é o fato de que o Ibovespa futuro chegou hoje nesse nível importante de suporte, que foi rompido no gráfico do Ibovespa à vista indexado em dólar, mas não foi aqui no futuro. Então isso pode nos pregar peças em termos da oscilação do dólar. Mas o fato é que nós estamos testando os 53 mil pontos aqui no índice Bovespa futuro. Eu chamo a atenção a vocês para o fato de que esse nível que foi percebido, onde foi percebido o suporte, é o mesmo nível que o mercado percebeu esse suporte em outubro, e é o mesmo nível que o mercado percebeu em agosto, após o rebaixamento dos Estados Unidos, agosto do ano passado, né? Então isso aqui tudo, minha gente, está no mesmo nível. Está no mesmo nível, e eu entendo que a gente tem que destacar bastante isso aqui. Porque, como eu disse, trata-se do mesmo, tecnicamente do mesmo nível. Na verdade, o mercado percebeu o suporte aqui no futuro a 51.500, mas na verdade é o que hoje é 51.500, porque esse nível também é ajustado, porque esse gráfico, como se sabe, é um gráfico que a gente chama de gráfico perpétuo, porque ele vai sendo atualizado com o mês futuro respectivo, né? Hoje nós estamos usando o agosto para atualizar esse gráfico. Outro dia nós estávamos usando o junho e assim por diante. Então, a cada vencimento é feito um ajuste. O que nós fazemos aqui na Enfoque é que no dia de maior liquidez entre os 2 meses, geralmente o mês futuro está um pouco acima do mês presente. Então, quando a gente vai passar a considerar o mês futuro, a gente calcula um fator que leve o fechamento do mês à vista para o fechamento do mês futuro. E aí a gente pega esse fator e aplica na base histórica inteira do gráfico. Então a gente pega o gráfico todo histórico e levanta ele. Nós fazemos num dia, o nosso concorrente da Enfoque pode fazer num outro dia. Por isso os gráficos do índice futuro perpétuo não são necessariamente idênticos entre os vários escritórios e empresas que fazem esse gráfico, chamado gráfico perpétuo, né? Mas, até por isso, este nível de suporte, tecnicamente, ou melhor dizendo, esse nível que foi identificado, que foi sentido pelo mercado, melhor dizendo, em outubro, ele referia-se a esse fundo de agosto. E esse nível que foi sentido pelo mercado, primeiramente aqui no final de maio, depois no começo de junho, também refere-se a esses fundos aqui de outubro do ano passado e de agosto do ano passado. E, portanto, nós temos 3 níveis. E agora a gente até podia dizer 4 níveis, porque hoje o mercado segurou, deixou o corpo real bem estacionado, deixou o corpo real da oscilação de hoje bem estacionado aí nos 53 mil pontos, que é onde o mercado está percebendo o suporte hoje. Como nós também tivemos um candle de indefinição que aconteceu, ou seja, abertura e fechamento no mesmo nível, que aconteceu depois de um clímax de baixa, isso é um sinal amarelo para uma eventual indicação, uma eventual formação de candlestick de reversão, que eu não sei se pode acontecer ou não. Nós podemos talvez ter um candle de reversão amanhã, com o fechamento na alta do dia, e aí provavelmente os preços iriam, no mínimo, se acontecer algum candle de reversão por aqui, nessa semana, amanhã especificamente, os preços poderiam voltar para essa reta de resistência. Essa reta é uma reta que já tem 3 pontos, então a gente até podia dizer que tem 4, porque é mais um ponto aqui, mas acho que vamos falar de 3 pontos, é uma reta já razoavelmente confiável,
os preços podem sim vir bater de novo nessa reta e depois voltar e depois bater de novo, e aí talvez a gente vá chamar essa acumulação aqui de triângulo descendente. Ou pode ser que não, pode ser que isso simplesmente tenha sido sentido hoje, mas a pressão de venda seja maior e os preços rompam esse nível, assim como aconteceu no gráfico indexado em dólar, que eu acho que já é uma indicação para nós sobre o que vai estar acontecendo com o índice Bovespa, né? Nós aqui na Constop hoje achamos por bem liquidar uma posição que tínhamos no índice futuro. Nós liquidamos essa posição de venda e eventualmente vamos estar entrando de novo no mercado se esse nível for, se nós entendermos esse nível de suporte como rompido. Muito bem. Quero mostrar para vocês também como está se fechando o spread do desacoplamento entre o Brasil e os Estados Unidos. Esse gráfico, para quem não conhece, é um gráfico que eu chamo do gráfico do desacoplamento. Ele começa em agosto de 2007, quando começou a crise do subprime. E aí o Brasil está em verde, os Estados Unidos está em azul, a China está em vermelho, e o amarelo aqui é a Índia. Depois, ou antes da queda do subprime, o Brasil acabou se desacoplando dos Estados Unidos, cunhou-se o termo desacoplamento, decoupling, e nós tivemos 51% acima dos Estados Unidos, que significava que nós precisaríamos cair 34% para encontrarmos com as ações americanas de novo. E quando os preços caíram no subprime, isso aconteceu. E depois nós desacoplamos de novo, e nós temos dito aqui na Constop que temos feito previsão de que essa linha verde vai furar a linha azul. Nós vamos passar abaixo dos Estados Unidos, porque nós entendemos que esse não é um processo de desacoplamento, e sim um processo de maior volatilidade. O Brasil tem mais volatilidade do que o mercado americano. De maneira que quando os preços sobem ou são percebidos como estando em alta, o Brasil acaba subindo mais do que os Estados Unidos. Mas, quando os preços caem, ao invés de subirem, esse processo sai pela culatra e o Brasil então acaba caindo mais do que os Estados Unidos. Nós estamos num processo de baixa agora, que já está mais explícito no Brasil, está um pouco menos explícito nos Estados Unidos, mas eu acho que vai se tornar mais explícito agora, nós vamos ver o gráfico em seguida, de maneira que a gente está percebendo que é exatamente isso que está acontecendo, o Brasil está caindo muito mais do que os Estados Unidos. Vejam nesse gráfico como esse gap está sendo fechado, né? Nesse período aqui, por exemplo, os Estados Unidos esteve subindo e está se mantendo, e o Brasil caindo aceleradamente, né? Nós quero crer que em breve, não deve demorar muito tempo, nós vamos estar falando disso aqui com a linha verde abaixo da linha azul. Muito bem, vamos ver o S&P, depois vamos passar para responder as perguntas. Nós estamos indo até às 7 horas hoje, né? Então está aqui o S&P. Eu não posso deixar de chamar a atenção de vocês de novo para o fato de que nós tivemos essa expansão. Primeiro, nós tivemos essa expansão econômica de 1982 até 2000, que é uma tremenda expansão econômica. Se a gente puser pingos nos is, der nome aos bois, a gente vai ver que foi uma alta de 1.415% durante esses 18 anos de expansão econômica. Depois nós tivemos a queda aqui do estouro da bolha do Nasdaq. Esse processo de alta eu entendo que foi em função das guerras do presidente Bush. Aí nós tivemos o subprime, tivemos a alta, o ping-pong do subprime, e estamos ainda muito próximos dos topos principais. Fibonacci de correção dessa expansão, primeiro número Fibonacci, está muito abaixo, né? Para se ter uma ideia, primeiro número Fibonacci, se o mercado alcançar, implicaria uma queda de aproximadamente 60%. Mas o grande fator, que eu acho que é a indicação da década, já tive a oportunidade de falar isso várias vezes aqui na Quinta Técnica, é o fato de que essa resistência, que eu considero importantíssima e foi se mostrando cada vez mais importante ao longo do tempo. Por quê? Porque é o piso dessa formação de topo do estouro da bolha do Nasdaq. Também foi o piso dessa formação de topo do topo anterior à queda do subprime. E foi o topo
que antecedeu a queda referente ao rebaixamento dos Estados Unidos. Essa resistência foi rompida aqui em março, e os preços, ao invés de engatarem primeira, segunda e terceira e saírem cantando pneu, eles derivaram, depois caíram, fizeram um pull, o que poderia ser eventualmente um pullback para fazer um pivô de alta, mas aí deixaram um topo inferior ao último topo e acabaram entrando de novo para dentro dessa resistência, importantíssima resistência. Esse processo, e a gente vendo de longe a gente percebe melhor, esse processo configura uma indicação técnica da maior importância, acho que o americano chama de bull trap, a armadilha para os comprados, e mostra uma fraqueza muito grande do exército dos comprados, dos touros. Por quê? O rompimento de uma resistência, para que aconteça, é preciso que haja uma energia muito grande por parte dos comprados, e quando se consegue isso, deveria se tocar ordens de compra das posições de venda que estavam abaixo desse nível, e os preços devem subir. Quando isso não acontece é porque tem alguma coisa muito errada, e aqui eu acho que a gente sabe que está errado, é só ler os jornais aí, a gente vai ver os fatores fundamentais aí, basicamente nos levando a uma situação em que a gente pode concluir que a Europa está quebrada e os Estados Unidos estão falidos. Como eu gosto de descrever essa situação atual, assim de maneira bem simples, em duas frases, né? Bem, agora, o fato de que na quinta-feira passada, nós aqui na Quinta Técnica, até chamávamos a atenção para o fato de que nós tivemos uma reversão exatamente no nível de 1360, que é exatamente nesse suporte, então meio que consolida esse processo como sendo de fato um bull trap, e por ele ter acontecido numa resistência de proporções mega, então torna essa indicação também de proporções mega, e por isso eu acho que nós estamos vendo aí a indicação de venda da década. Depois dessa formação de reversão, os preços nada mais fizeram do que confirmar essa formação de reversão, e os preços estão agora testando esse suporte aqui a 1310, e estão se acumulando aí numa pequena acumulaçãozinha dos últimos 3 dias, que tem características de bandeira de baixa, e eu acho que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Se isso acontecer, minha gente, nós vamos romper essa reta aqui, e se nós rompermos essa reta, eu acho que vai começar a ficar mais explícita o processo de baixa dos Estados Unidos. Ficará ainda mais explícito quando esse último fundo do começo de junho for rompido, como eu acho que vai acontecer. E, portanto, nós estamos com viés de baixa no curto, médio e longo prazo para o mercado americano também. Deixa eu mostrar aqui o Dow Jones para vocês, onde a gente não tem, a gente tem alguma coisa muito parecida, não é? Esse é o índice Dow Jones nosso, aqui, da Constop, da Enfoque, porque nós indexamos os nossos gráficos. Eu costumo dizer que sou um especialista, um expert em inflação. Os americanos não são experts em inflação, eles não indexam os seus gráficos. Eles, malemar, usam gráficos em escala logarítmica. Poucas pessoas dos Estados Unidos usam gráficos em escala logarítmica. A grande maioria usa gráficos em escala aritmética, porque eles vêm em períodos pequenos. Então, nós aqui gostamos de cuidar bem da nossa base de dados e vemos gráficos do maior período possível. Eu tenho a possibilidade de ver um gráfico do Dow Jones desde 1900, na verdade. Mas eu o vejo desde 1913, porque é aí que começa o índice que eu uso para indexar esse gráfico, que é o CPI, o Consumer Price Index, que mede a inflação nos Estados Unidos. Então, por isso eu estou mostrando esse gráfico a vocês. Mas o americano, como eu já falei várias vezes aqui na Quinta Técnica, ele não vê esse gráfico, ele vê esse outro gráfico aqui, que é o Dow Jones sem indexar, que aliás eu acho que é o responsável por esse postulado que existe no mercado de que no longo prazo não tem erro. Porque realmente, desde 1929, da queda de 29 aqui, a gente percebe uma coisa que só sobe, não é? Mas não é verdade, porque nesse período nós tivemos essa inflação de 2.270%, isso é de 1913 até atualmente, e de maneiras que quando a gente aplica essa inflação nesse gráfico, essa acumulação aqui, que é o gráfico do Dow Jones, né? Essa acumulação de 16 anos, que foi de 1966 até 82,
ela vira uma queda de proporções comparáveis a 1929, vejam só, isso era aquela acumulação, né? E a gente percebe uma outra perspectiva completamente diferente para o índice Dow Jones. Não é absolutamente um negócio que só sobe, é um negócio que sobe e cai, sobe e cai, sobe. E nós entendemos que vai cair também. Então vejam que no Dow Jones nós também estamos com uma indicação técnica muito importante. Nós não tivemos necessariamente um bull trap, ou tivemos um pequeno bull trap, mas a gente mostra aqui, denota aqui também, essa resistência a 13 mil pontos, que também é fundo do topo do Nasdaq, é fundo, de certa forma, ele foi topo dessas acumulações que nós tivemos aqui entre 2004 e 2006, e é, de certa forma, também fundo dessa formação de topo anterior ao subprime, mas também coincide com esse topo que aconteceu aqui antes da queda do rebaixamento dos Estados Unidos. E nós tivemos, sim, um pequeno bull trap aqui, o mercado rompeu esse nível uma vez, depois rompeu outra vez, não conseguiu subir, caiu, recuperou, chegou próximo desse nível, e agora também nós entendemos que ele está se acumulando numa formação que tem características de bandeira de alta, de baixa, que deve dar continuidade à baixa. Devemos testar logo mais essa semana esse nível aqui, próximo de 12.050, 12.000, e o rompimento desse nível colocaria muito mais em evidência, de maneira muito mais explícita, essa tendência de baixa dos Estados Unidos. Quando eu digo que coloca em mais evidência e torna mais explícito, na verdade eu estou querendo dizer que esse processo pode eventualmente desencadear uma queda mais aguda, mais violenta, porque quando a tendência de baixa fica mais explícita, eventualmente os grandes capitais resolvem liquidar. E, na minha opinião, eu entendo que nós precisamos de apenas um grande player resolver liquidar sua posição de compra para que comece um processo que nós já conhecemos bem. Quem está há muito tempo no mercado sabe muito bem como é o processo de baixa, né? O processo de baixa é um processo cruel, em que as pessoas que estão vendidas a descoberto trabalham para não darem liquidez para quem está comprado conseguir liquidar suas posições. Então, as ordens de venda se confundem entre pessoas que estão querendo derrubar os preços com pessoas que estão desesperadamente tentando liquidar suas posições de compra. E isso, o medo e o pânico que se estabelece é terrível.